Isaías, capítulo de número 6. Nós iremos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Enquanto você busca o texto para a nossa leitura, quero glorificar mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar com vocês, de conhecer a cada irmão e irmã que compõe aqui a membresia do corpo de Cristo nesta igreja. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor, pastor Éder, também da sua digníssima esposa, pastor Esther. Muito obrigado, pastor, pela recepção tão especial que o Senhor nos fizeram, juntamente com os varões de Cristo. Até nos constrange. A alimentação, a recepção dos irmãos em geral. Se eu continuar aqui mais um dia, eu volto com 5 quilos a mais para casa. Eu já estou sentindo que uma camiseta M já está um pouquinho apertada em mim. E a minha filha perguntou agora se eu estava esperando um bebê. Os irmãos perceberem a situação. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos aqui mesmo. Eu estou bastante feliz de conhecê-lo e de estar cultuando a Deus aqui nessa tão maravilhosa igreja, que de fato tem uma estrutura linda. Eu digo a respeito de templo, mas além do templo, tem uma estrutura em essência da verdadeira igreja de Cristo mesmo, que são a membresia, que são os irmãos. Que Deus conserve todos vocês assim. E mais uma vez aqui fica a minha palavra de gratidão a todos vocês por tudo e por todas as coisas que fizeram a nós e pelo carinho tão especial que nos recebeu. Espero que, depois desses nomes que foram falados aqui, que vão vir aqui, eu fico até constrangido de dizer que espero que eu volte. Me sinto um grão de areia, realmente, diante de tantos homens de Deus e mulheres de Deus que aqui passaram e também vão passar. Me sinto, isso não é nenhuma demagogia, o menor de todos eles, de fato, assim sou, devido à simplicidade e também o nome não tão conhecido como dos demais. Mas aprove a Deus estar aqui junto com os irmãos com um propósito para falar a esta igreja e ao coração de vocês. E a mensagem que Deus nos deu nessa noite está aqui em Isaías capítulo 6. Quantos encontraram, diga cantando. Eu encontrei. Diga cantando. Eu encontrei. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tome o seu assento, por gentileza. Eu presto um pouco da sua atenção para que possamos compreender e entender o que Deus tem a falar conosco. Nós lemos um dos mais extraordinários textos do Antigo Testamento, que fala a respeito de uma das mais lindas experiências que um homem pôde ter com Deus. Fala a respeito de um encontro de um homem com o Senhor. Nesse texto está falando a respeito do profeta Isaías. Isaías, que nós temos algumas curiosidades bastante relevantes a respeito dele. Há quem diz que ele recebe o dom da poesia
e o dom da profecia ainda na sua juventude. Por esse motivo, que quando você lê o seu livro, você vai perceber que as profecias de Isaías saem como se fosse em tons poéticos. Isaías também, ele é chamado e considerado como profeta messiânico, que é aquele que mais profetizou acerca do Messias, o nosso Cristo, o Filho de Deus. Isaías também, ele está na categoria dos profetas maiores. Profeta maior não por ele ser melhor do que aqueles que são chamados de profetas menores. Profeta maior pelo simples motivo da grande extensão do seu livro, que leva uns 606 capítulos. Isaías, ele é um dos únicos profetas que vem de uma linhagem real, vem da nobreza, vem da casa real de Israel. Há quem diz que ele tinha um grau muito próximo de parentesco com o rei Uzias. Uzias, que foi filho de Amazias, em um tempo de crise espiritual em Israel, em especial no reino de Judá. Amazias assume o reinado e ele começa muito bem. Ele acaba assumindo o reinado com 25 anos de idade e ele faz um trabalho de excelência para o reino nos seus primeiros anos de rei lá em Judá. Mas a partir do 7º ano que ele reina em Judá, ele começa a governar e a reinar como se fosse para si e não mais para Deus. Ele reina de forma relaxada e acaba se desvirtuando e se desviando dos caminhos do Senhor. É mais ou menos assim. Amazias, ele tinha um interesse de apenas conquistar o povo. Ele tinha um interesse de trazer os levitas, os sacerdotes, as pessoas que tinham uma influência de forma espiritual em Judá para o seu lado. Depois que ele conquistou o povo, depois que ele conquistou as pessoas que tinham uma boa influência, ele acabou deixando e largando mão da espiritualidade, da comunhão com Deus, e aquilo que era bom que ele fazia, começa agora a praticar o mal. Amazias, ele acaba excluindo os cultos de adoração a Deus, a ponto de não ficar ninguém, nenhuma pessoa sequer que pagasse um dia de jejum lá em Judá. A Bíblia também vai dizer que Amazias vai exterminar a oração até nos dias das festas principais de Israel, que é a festa da Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, e também a festa do tabernáculo. Ele também proíbe que no dia da Páscoa não se faça louvor, que era tradicional dos israelitas. Ele vai naufragando o reino, porque ele vai tirando a espiritualidade, aquilo que conectava o povo com Deus e atraía a presença de Deus para o meio do povo. Mas, quando ele começa a reinar e a governar para si próprio e não mais para Deus, Deus entra em cena e mais ou menos ele faz Amazias entender que o trono pertencia a Deus, que foi Deus que tinha colocado Amazias no trono, e Deus colocou Amazias no trono não para ele reinar para si. Deus colocou Amazias no trono para que ele fosse um trabalhador do reino celestial e não um trabalhador para o seu bel prazer. Amazias não se arrepende, então o próprio Deus ceifa. Na verdade, o próprio Deus matou a Amazias. Deus matando a Amazias, ele vai levantar Uzias, com uma idade de aproximadamente 16 anos, para sentar no trono de onde Amazias foi tirado e morto. Apesar de Uzias ser filho de Amazias, mas Amazias não cuidou de Uzias como filho, não o tratou como filho, não o ensinou, não o mentoreou, não o conduziu e também
não queria que Uzias reinasse no seu lugar se acaso ele morresse. Porque Uzias é apresentado como um camponês, ele é apresentado como um trabalhador rural. Enquanto Amazias estava no palácio, enquanto Amazias estava no reino, Uzias era um simples plebeu. Sim, ele tinha sangue de rei, mas morava na zona rural. Ele era um simples boiadeiro. Mas quando Amazias morre, Deus ele inverte a situação. Pega o camponês, pega aquele que está trabalhando na zona rural, pega o plebeu e coloca no trono a qual Amazias estava assentado. Com isso, Deus estava fazendo Amazias entender que é Ele quem coloca e quem tira do trono. E Ele coloca quem Ele quer, Ele tira quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Deus não olha para as aparências. Deus poderia procurar em Judá uma pessoa gabaritada, uma pessoa com diversas formações, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tivesse diversos conhecimentos, que fosse econômico, que tivesse um conhecimento de uma boa gestão. Mas Deus preferiu ir lá na zona rural, preferiu ir lá no lugar simples, trazer Uzias e colocar assentado no trono. Porque Deus não olha como a gente olha, e Ele não vê como a gente vê, Ele não enxerga da forma que a gente enxerga, e Ele também não escolhe da forma que nós escolhemos. Eu, geralmente, vou escolher alguém que eu sei que tem capacidade para exercer tal função. Eu, geralmente, vou escolher alguém que tenha capacidade para desenvolver um trabalho de excelência, e ele será excelente naquela área que eu sei que eu preciso e necessito. Mas Deus nem sempre escolhe aquele que para nós é capacitado. Às vezes Deus escolhe pessoas que não têm capacidade alguma, porque Ele tem o interesse de capacitar essa pessoa para que ele desenvolva um trabalho de excelência. Se eu escolho uma pessoa que eu sei que ela tem capacidade, ela vai trabalhar, ela vai fazer conforme ela pode, conforme ela sabe, conforme ela entende. Mas quando Deus escolhe, ela não tem capacidade alguma, ela não sabe de nada, ela não tem conhecimento. Aí alguém fala, como é que vai colocar essa pessoa para ficar na frente desse cargo? Como é que vai colocar esse ser humano na liderança desse departamento? É porque a gente não entende, não compreende, mas é Deus dizendo, ele não é capacitado, mas sou eu que capacito. Ele não tem ensino, mas sou eu que vou ensinar. Não, ele não sabe, mas é bom que ele não sabe mesmo, porque eu que vou mostrar para ele. Então, quando Deus capacita, quando Deus ensina, quando Deus mentoreia, quando Deus faz a pessoa ficar sabendo, Ele pode fazer absolutamente mais do que aquele que eu achava que é capacitado. Isso porque Deus tem o interesse de surpreender. Ele pega aquele que não é, Ele pega aqueles que não são, Ele pega as coisas vis e desprezíveis deste mundo apenas para surpreender aquele que se acha, aquele que tem um olhar altivo, aquele que se acha a última bolacha do pacote, dizendo, se não for eu, vai acabar, se não for eu, vai falir, se não for eu, não mais vai existir, se não for eu, não acontece. Sim, porque a obra é de Deus, Ele sabe o que colocar, Ele sabe o que fazer, Ele sabe o que ensinar. Então Deus escolhe aquele a qual nós não escolheríamos. Agora vem um camponês reinar em Judá e acaba fazendo tudo diferente do que o seu pai fez. Uzias, ele vai restaurar a espiritualidade e os cultos de louvores a Deus no reino. Já que Amazias tinha tirado, Uzias vai falar, agora nós precisamos de espiritualidade no reino novamente. O reino está falindo, está em crise, está em um período difícil, porque nós tiramos a espiritualidade do meio de nós. Nós mandamos Deus para longe de nós. Mas a partir de hoje vai ter culto pela manhã, vai ter culto à tarde e vai ter culto à noite. As pessoas que pararam de jejuar, volte a jejuar, porque no meu reino Deus é prioridade. Então,
Uzias, ele traz a restauração da comunhão, do contato, da entrega, do louvor, da consagração e do jejum, a ponto de as pessoas viverem um tempo bom quando Uzias reinava, um tempo de espiritualidade agradável, de economia agradável, de moralidade no meio da sociedade, um tempo de excelência, um tempo de glória, enquanto Uzias estava reinando. A Bíblia, ela vai dizer que mesmo com alguns vacilos e pecados de Uzias, mediante uma palavra profética do profeta para ele, ele se volta para Deus e Deus perdoa, mas Uzias morre. E quando ele morre, foi um período de crise para o povo, porque o povo ficou agora em dúvida acerca de quem iria reinar. Uzias está deixando um legado positivo, apesar dos pesares. Ele fez mais o que era bom aos olhos de Deus do que o que era mal. Então as pessoas ficaram felizes com o seu reinado e com a sua gestão. Só que quando Uzias morre, o povo entra em pranto. O povo entra em uma crise existencial e fica se questionando: e agora? Quem vai reinar no lugar de Uzias? Quem vai assumir o trono? E agora? O que vai acontecer conosco? Será que um outro Amazias vai assumir? Ou alguém que dê continuidade à espiritualidade que nós vivenciamos aqui em Judá? O que vai acontecer conosco? É um período de crise para o povo. Mas quem está mais sofrendo com esta crise é o profeta Isaías, que na sua juventude tinha recebido o dom da poesia e da profecia, por esse motivo já profetizava. Porém, as suas profecias recebiam créditos não apenas porque o povo acreditava que Deus falava em sua boca. As pessoas acreditavam em sua profecia porque ele tinha um costa quente. Ele tinha alguém que o protegia e o guardava, que era Uzias. Então, quando Isaías profetizava, o povo diz: vamos dar ouvidos à voz desse profeta. E alguém dizia: por quê? Deus está falando na boca dele? Pode ser, mas além de tudo, ele tem um grau de parentesco com o rei. Então vamos acreditar no que ele está profetizando. Vamos dar ouvidos e ficar atento e obedecer o que ele está falando. Mas quando Uzias morre, é como se fosse que Isaías perdesse a proteção, perdesse alguém que o guardava, perdesse alguém que o protegia, perdesse alguém que fazia com que as suas palavras tivessem credibilidade e crédito. Então, Isaías, ele está passando por um período de crise e surgem alguns questionamentos. E agora? O que será de mim? Será que o povo vai continuar dando ouvido às minhas palavras proféticas? Será que se eu profetizar alguma palavra dura, o povo não vai querer me matar e me destruir? Como é que vai ser o meu futuro daqui para frente? Então ele, em meio a essas crises existenciais, em meio a esse momento de perda, perdeu alguém que era próximo, um ente querido, e está em seus pensamentos totalmente duvidosos acerca do seu futuro, como seria? Ele vai até o templo do Senhor, e é lá no templo que Deus se manifesta a Isaías. É lá no templo que Deus revela a sua glória para o profeta. É lá no templo que Deus dá uma das maiores experiências que um homem teve com Deus a Isaías. Eu percebo aqui e já começo a aplicar que nos dias das maiores crises da nossa vida, não são os dias que nós temos que nos declarar derrotados, não são os dias que nós temos que nos declarar que somos fracassados, não são os dias que nós temos que dizer que está perdido, que acabou, e colocar um ponto final na nossa história. Em meio às crises que nós vivenciamos e passamos, se estamos no centro da vontade de Deus, é o próprio Deus que permite a crise, porque Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar, Ele quer revelar a sua glória, Ele quer dar experiências para nós. E eu estou falando para alguém que está a me ouvir, que está passando por algumas crises existenciais. Eu não sei em qual área é da sua vida essa crise, seja espiritual.
você não consegue mais manter aquela vida de oração que um dia você manteve. Você não consegue consagrar mais, você não consegue jejuar mais. Seja financeira, as coisas não vão para frente. Seja matrimonial, as coisas não estão andando lá dentro da sua casa. Seja secular, você não consegue passar em um concurso público. Seja profissional, você não consegue ser chamado para aquela vaga de emprego que aparentemente você é mais capacitado do que os outros que foram fazer entrevista. Seja emocional, a sua vida de relacionamento não dá certo com ninguém e você entrou aqui cheio de crises existenciais, se perguntando por quê? Para quê? O que está acontecendo? O problema é comigo? E Deus foi quem conduziu os seus passos aqui apenas para te dizer: sou eu que estou permitindo a crise, sou eu que estou permitindo a situação, sou eu que estou permitindo o momento de dor, sou eu que estou permitindo o momento de perda, de perca, sou eu que estou permitindo situações desconfortáveis e desfavoráveis. Por que, Deus? O Senhor tem prazer no meu sofrimento? O Senhor tem prazer na minha dor? Não, eu não tenho prazer no seu sofrimento, eu não tenho prazer na sua dor, mas eu permiti a crise apenas para eu me aproximar de você, você se aproximar de mim e eu te dar experiências com a minha glória. Deus quer dar experiências para alguém com a sua glória em meio às crises da vida. E a experiência que Isaías tem é sobrenatural. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O seu séquito estava enchendo o templo. Os serafins estavam por volta dele. E os serafins tinham 6 asas. Com 2 voavam, cobriam o rosto, com 2 em sinal de reverência, com 2 cobriam os pés. E cantavam constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não foi qualquer visão que Isaías teve, não foi uma miragem, não foi uma alucinação, não foi também um sonho. O que Isaías está tendo é uma visão do reino, uma visão da glória, uma visão da majestade de Deus, uma visão da soberania de Deus, uma visão do poderio de Deus, uma visão do Deus inacessível. Visão como essa, Deus não mostra para qualquer um. Visão como essa, Deus não mostra para qualquer pessoa. Há poucos relatos de pessoas que viram e contemplaram e enxergaram a glória de Deus. Uma delas é Isaías, a outra é Moisés. Moisés, depois de ter visto o mar se abrir, depois de ter visto a água amarga se tornar em água saudável para saciar a sede do povo, depois dele ter visto Deus enviar o maná, que até hoje ninguém sabe o que é o maná. Você vai procurar o significado de maná, você não vai encontrar. Existe apenas uma interrogação no original, porque de fato maná significa isso. O que é que aconteceu? O que é isso? Nós não tínhamos nada para nos alimentar e de repente ao acordar surgiu alguma coisa que nos alimenta. O que é isso? Depois dele ter visto Deus dizer: eu vou enviar um anjo adiante de vós. Depois dele ter visto Deus dizer: eu estou enviando uma coluna de nuvem durante o dia para proteger vocês do sol escaldante. Eu estou enviando uma coluna de fogo durante a noite para livrar vocês do frio congelante. Depois de ter visto coisas sobrenaturais, Êxodo, capítulo de número 32 ou 33, versículo de número 18, ele está no monte fazendo uma espécie de birra com Deus, dizendo: rogo-te que me mostre a sua glória. Rogo-te vem do verbo rogar, pedir insistentemente, ou seja, ele estava pedindo, insistindo, dizendo: me mostra a sua glória, Deus. Não pode, Moisés. Me mostra a sua glória. Não pode, Moisés. Me mostra a sua glória, mas não pode, Moisés. Mas me mostra, não pode. Me mostra, não pode, Moisés. Aquele que vê a minha glória não suporta e acaba morrendo, mas eu quero ver. Me mostra, não pode, Moisés. E ele faz uma birra: me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Pedir insistentemente até que o pedido lhe seja concedido. Tá bom, Moisés, vai para a fenda daquela rocha,
Quando eu passar, você vai me ver de costa. Tá bom, ainda que eu veja o Senhor de costa, mas é o suficiente. Mas eu quero ver a sua glória. E foi Moisés para a fenda da rocha. Deus passou e Moisés contemplou a glória de Deus. Perceba aqui que para Moisés contemplar, ver e enxergar a glória de Deus, ele pediu, ele insistiu, ele implorou. Mas Isaías, para ver a glória de Deus, Deus apenas permitiu a crise, o levou para o templo e se revelou. Vou repetir para você guardar e salvar isso na sua memória. Moisés, para ver a glória de Deus, ele pediu, insistiu e implorou. Isaías, para ver a glória de Deus, Deus permitiu a crise, o levou para um lugar de intimidade e se revelou. Eu estou falando aqui para dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquele que, para ver a glória de Deus, vai precisar pedir, insistir, implorar, vai ter que fazer propósitos extraordinários. Já existem outras pessoas que Deus vai permitir alguma situação desconfortável, que Deus vai permitir alguma situação desfavorável, que Deus vai bloquear alguma coisa na sua existência e te dar um stop, dizendo: vai para um lugar de intimidade, vai para um lugar secreto. Por quê? Porque lá eu quero te fazer ouvir as minhas palavras. Por quê? Porque lá eu quero te revelar a minha glória, a minha soberania. Mas eu não quero ir. Aí Deus permite morrer alguém para você dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui para o templo, para o lugar de intimidade, para o lugar secreto. E o que aconteceu? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba aqui que o que Isaías está tendo, de fato, é uma visão extraordinária. Mas além da visão, ele está tendo uma experiência com Deus. Experiência com Deus. E essa é a maior necessidade desses dias, de homens e mulheres que têm experiências com Deus. Deus tem interesse de se manifestar, de revelar a sua glória para todos nós. Muita gente não consegue contemplar, ver, enxergar a glória de Deus. Não é porque Deus não quer revelar, não é porque Deus não quer se manifestar, é simplesmente pelos objetivos e pelas motivações que algumas pessoas têm. Por exemplo, qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Para matar a sua curiosidade de saber como é que está sendo o encontro ou o congresso dos varões valentes de Cristo? Qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Apenas para ser visto para o pastor que você está frequentando a igreja de domingo a domingo? Qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Porque você é simpatizante da música gospel e ouvir uma palestra evangélica te faz bem? Qual é a sua motivação aqui hoje? É apenas de estar reunido em um templo para um momento social de entretenimento? Qual é a sua motivação aqui hoje? Eu faço essa pergunta porque eu sei que nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão fazendo do templo tudo menos a casa de Deus. Por exemplo, para muita gente, o templo hoje em dia se tornou um cinema, aonde ele vai como se fosse para assistir um filme que ele gosta. Para outras pessoas, o templo se tornou uma casa teatral, onde ele vai ouvir um popstar gospel, uma celebridade gospel. E tem aqueles que gostam ainda de escolher o que ouvir, e eles preferem ouvir um stand-up comedy gospel. Aqueles que começam a fazer todo mundo rir através de versículos bíblicos. E a galera dá uma gargalhada. Aí sai da igreja dizendo: eu nunca ri tanto na minha vida. Que culto maravilhoso. Que palavra engraçada. Então muita gente acha que esse lugar aqui é um lugar de entretenimento. É um lugar onde as pessoas vêm para rir, apenas rir. Aonde eles querem fazer dessa casa aqui um circo.
pastores de palhaço que fazem massagens e cócegas no seu ego, e eles começam a dizer: eu vou lá porque eu vou rir como eu nunca ri na minha vida. E a gente precisa entender que esse lugar aqui não é cinema, não é casa de espetáculo, não é circo. Pastores não são palhaços. Esse lugar aqui foi consagrado para ser chamado casa de oração. O que é casa de oração? Um lugar onde nós temos um encontro com Deus. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu toco nele pela fé, Ele toca na minha vida, mudando toda a minha existência. Eu não venho aqui assistir um culto, eu também não vim aqui fazer uma apresentação gospel. Eu vim aqui como profeta para dizer para alguém que essa casa, o próprio Jesus disse, é para ser chamada casa de oração. Então as nossas motivações, elas podem estar totalmente erradas. Deus tem o interesse de nos fazer ter experiência com Ele. E Ele quer fazer algumas pessoas aqui ter experiências sobrenaturais com Ele. O problema é que eu estou falando com gente aqui que nunca teve uma experiência com Deus, que nunca saíram da rasidade do oceano do Espírito. Pessoas que nunca saíram da dimensão do natural para entrarem na dimensão do sobrenatural. Pessoas que nunca saíram daquilo que é normal para viver o anormal. Pessoas que nunca tiveram um grau de comunhão com Deus maior e melhor. Pessoas que nunca tiveram uma nova visão ou uma nova revelação da glória, da majestade de Deus. São pessoas que até servem a Deus, mas não conseguem sentir Deus. São pessoas que até vêm à igreja, mas ainda não sabem o que é ser igreja. São pessoas que não têm experiência com Cristo. É por isso que vivem um cristianismo totalmente infrutífero. Por exemplo, a oração. Para muita gente, a oração é um monólogo, onde ele apenas fala com Deus. Ele fala. Mas a oração não é para ser um monólogo. A oração é para ser um diálogo. Eu falo com Deus e me calo para ouvir Ele falar. Eu converso com Ele, mas Ele fala: agora se silencie, porque eu quero conversar com você. Eu conto os meus segredos para Ele. Aí Ele fala: agora fica quieto, porque eu quero compartilhar os meus segredos com você. E Deus está me trazendo aqui para dizer para alguém: eu quero tirar você dessa dimensão do natural. Eu quero tirar você dessa letargia espiritual. Eu quero tirar você dessa frieza espiritual. Eu quero te conduzir para as profundezas do meu oceano, mergulhar com você e te revelar coisas profundas lá nas profundezas, coisas extraordinárias. Você mesmo que entrou no oceano do Espírito e ficou na rasidade. Você ficou na superfície, com as águas batendo no calcanhar. E Deus está te falando: não é aí que eu quero você. Venha um pouquinho mais para o meu oceano. As águas estão nas canelas, mas ainda não é o suficiente. Deus está dizendo: venha um pouquinho mais para o oceano do meu espírito. As águas estão nos joelhos, mas não é o suficiente. Deus está dizendo: venha um pouquinho mais para o oceano do meu espírito. As águas estão na cintura, mas ainda não é o suficiente. Deus está dizendo: venha um pouquinho mais. As águas estão nos ombros, e Deus está dizendo: ainda não é o suficiente. Mergulhe, nade até as profundezas, porque é lá que eu quero te fazer conhecer os meus mistérios. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Deus tem coisas maiores para revelar para a tua alma. Deus quer se revelar, mas como nós não temos experiências com Deus e não temos uma revelação da sua glória, nós começamos a viver de saudosismo. Eu não sei aqui, mas está uma febre de citação dos reformadores. Aí eu vejo gente constantemente: pastor Weber, os dias de Jerônimo Savonarola, o reformador da Itália,
que pregou, e as pessoas traziam as suas revistas de pornografia, de bruxaria, de misticismo e queimavam em praça pública. O avivamento de Jonathan Edwards, reformador da Nova Inglaterra, que pregou o seu maior sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, e as pessoas, ao ouvirem pregar, batiam a cabeça nas colunas do templo e diziam: parem de pregar, porque já estamos nos sentindo no inferno. O avivamento de John Knox, reformador da Escócia, que fez a rainha da Escócia levantar a bandeira do cristianismo, depois dele ter passado 3 dias e 3 noites sem beber, sem comer e sem dormir, dizendo: Deus, dá minha alma da Escócia, senão eu morrerei. Dá minha alma da Escócia, senão eu morrerei. O avivamento de Zygmunt, reformador da França, depois de 3 dias sem comer e sem beber, a sua mulher bate na porta do seu quarto e diz: Zygmunt, não vai se alimentar? Ele diz: mulher, como eu posso me alimentar, sabendo que as almas da França estão famintas pela presença de Deus? Deus, dá-me as almas da França, senão eu irei morrer. São pessoas que vivem do avivamento dos outros, são pessoas que vivem do avivamento passado, e a gente precisa entender que o avivamento passado, eles são para nos inspirar, mas não podemos esquecer que Deus tem um avivamento presente para a gente viver. Me ajude a pregar, por gentileza. Toque em alguém que está do seu lado, na direita, na esquerda, e diga para ele: o avivamento do passado são para nos inspirar, mas você não pode se esquecer que Deus tem um avivamento no tempo presente para a gente viver. Deus quer ter experiência contigo. Fala para ele, fala para ela. Deus quer dar uma visão da sua glória para você. Deus quer se revelar a você. Deus quer se manifestar em você. Pare de viver dos avivamentos dos outros. Pare de viver das experiências dos outros. Comece a viver a sua própria experiência, a buscar o seu próprio avivamento, a buscar a revelação da glória de Deus para você. De vez em quando eu encontro alguém que diz aí: na minha época Jesus batizava com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Na minha época Jesus batizava com o Espírito Santo no culto de ensino e oração. Na minha época não precisava congresso para Jesus fazer milagres. E quem disse que nessa época precisa de tudo isso para Jesus fazer milagre e batizar? Ele ainda continua batizando, ele ainda continua fazendo, ele ainda continua operando. Só precisa de homens que se disponha a abrir mão da sua agenda lotada para entrar no lugar secreto e buscar a sua presença, a sua glória e o seu poderio. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a querer viver o que Deus quer que ele viva. E a gente tem que entender que nenhum avivamento começa de forma coletiva. Todo avivamento, ele começa primeiro de forma individual, para depois vivermos ele de forma coletiva. É através de uma pessoa, é através de um homem, de uma mulher, que se disponibiliza para Deus, para viver para a sua glória, e Deus o aviva, e Deus a aviva. Eu nunca vi Deus levantar uma nação para avivar a vida de um homem, mas eu já vi Deus levantar um homem para trazer um avivamento para uma nação. Eu só preciso de um homem, de uma mulher aqui hoje, que ao ouvir essa palavra esteja dizendo na sua alma: eu quero esse avivamento pessoal. Eu quero esse avivamento individual. Eu quero conhecer os mistérios de Deus. Eu quero conhecer a glória de Deus. E é através de você que Igarapava, região, conhecerá um extraordinário avivamento da parte dos céus. O que nós precisamos entender é que nós não podemos fazer Deus conhecido sem antes conhecê-lo. Você lembra do lema da Jocum? A obra missionária feita pela juventude, acredito que é uma das maiores do Brasil. Eles têm um lema muito interessante: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Entenda, não tem como a gente fazer Deus conhecido para conhecê-lo depois. Primeiro nós o conhecemos e depois nós o fazemos conhecido. E o que Deus quer é se fazer conhecido pela gente, é se fazer conhecido por você. Mas sabe qual é o seu problema?
Você conhece Deus de forma superficial, de forma teórica, de ouvir falar sobre Ele. E Deus, Ele não quer ser conhecido de forma teórica. Deus, Ele quer ser conhecido como Ele é. Olha que Jó disse: antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois das crises, depois das percas e perdas, eu conheço o Senhor como o Senhor é. Deus quer se fazer conhecido por você. Mas a pergunta que fica é: você quer conhecer a Deus? Você quer viver o que Deus tem preparado para você? Você quer viver os propósitos que Deus tem para a sua alma? O seu problema é que você já está conformado com aquilo que você viu. Você já está conformado com aquilo que você ouviu. Você está conformado com aquilo que você sentiu e viveu. E está apegado às coisas e às experiências que você teve no passado. E você constantemente diz: eu já fui de oração, eu já fui de jejum, eu já fui de consagração, eu já fui homem de Deus e mulher de Deus. E hoje não é mais, não é. Hoje perdeu aquela essência. Hoje perdeu aquele primeiro amor. Hoje perdeu aquela chama que queimava aí no seu ser e ardia na sua alma. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu contigo? O que Deus tinha para você não é apenas no passado. O que Deus tinha para você, Ele ainda tem no presente. E o propósito dele se perpetua para o futuro. Ele ainda tem um projeto através da sua vida. Ele quer se manifestar em você e também através de você. A pergunta é: você quer viver o manifestar de Deus na sua existência? Eu percebo que nós mudamos com o passar do tempo. Nós mudamos com o passar dos dias e dos anos. Pessoas que tinham espiritualidade elevada perderam essa espiritualidade e essa comunhão com Deus. Pessoas que tinham um contato com Deus e Deus era visto através da vida dele, hoje já não tem mais esse contato e não se pode mais ver Deus através da vida dele e a vida dela. Quem mudou foi Deus? Não. Quem mudou fomos nós. Eu me converti há 12 anos atrás aproximadamente. E lá na cidade de Porto Seguro, Bahia, pastor Val, antes de começar qualquer culto, ele dizia: vamos tirar 30 minutos de oração. E nesses 30 minutos de oração nós não vamos orar por nada pessoal ou individual. Nós iremos orar apenas para que o Espírito Santo se faça sentir e desperte dons que há no meio de nós. E eu era novo convertido, todo novo convertido é curioso, pastor Weta. Eu deixava de orar para ouvir as orações dos outros. Até porque naquela época os irmãos oravam em voz alta. Parecia uma disputa. Quando um parava, o outro continuava mais alto. Quando esse parava, o outro continuava mais alto. Era uma disputa sadia, porque nós, novos convertidos, aprendíamos a orar. Às vezes não sabia, mas pegávamos carona dizendo: Deus, eu não sei falar isso aí, mas é isso que eu quero também. Eu não sei pedir isso aí, mas é isso aí que eu quero também. No outro dia, estávamos fazendo a mesma oração, porque era o que nós queríamos. Então, eu vi as irmãs no círculo de oração orando e dizia: ó, o Espírito Santo se manifesta, a casa é sua, nós pertencemos ao Senhor, o nosso coração é seu, então tome a primazia aqui deste lugar. As irmãs do círculo de oração recebiam a oportunidade para louvar, e elas começavam a louvar a Deus numa linguagem que todos nós entendíamos, mas dificilmente elas terminavam a canção na mesma linguagem. A melodia era a mesma, o instrumental era o mesmo, mas a linguagem era celestial, e elas terminavam a canção adorando a Deus em línguas estranhas. Os jovens, o que segurava a gente na igreja na época não era futebol depois do culto, nada contra, não era entretenimento, não era espetáculo, não era atrações. O que segurava a gente na igreja era quando a gente via alguém cheio do Espírito Santo, que tinha experiência com Deus. Nós dizíamos: eu quero também. Quando a gente via alguém profetizar cheio dos dons espirituais, nós dizemos: eu quero profetizar também, eu quero esse dom também, eu quero esse poder também. E nós até fazíamos algumas orações infantis. Eu já fiz algumas. Um dia eu orei dizendo: Deus, faz um pacote aí,
Pega um pouquinho da unção que o Senhor deu a Elias, um pouquinho da unção que o Senhor deu a Eliseu, um pouquinho da unção que o Senhor deu a Samuel, um pouquinho da unção que o Senhor deu aos apóstolos, um pouquinho da unção que o Senhor deu aos reformadores, coloca dentro de um pacote e derrama tudo sobre a minha vida. Mas dificilmente o culto terminava que a gente não estava no altar orando um pelo outro, profetizando um para o outro, e queríamos revolucionar o mundo com a pregação do Evangelho e das Escrituras. E eu nunca vou esquecer, um dia eu ouvi uma menina orando, e a oração dela era: Deus, eu preparei aqui 2 canções, com quais dessas 2 canções o Senhor quer que eu esteja louvando ao Senhor? E por um minuto ela para, e depois ela volta e começa a dizer: tá bom, Deus, eu vou louvar com essa canção que o Senhor quer que eu te louve. Mas quando eu estiver louvando essa canção que o Senhor quer, tenha liberdade, cura os enfermos, sara os doentes, liberte os oprimidos. E naquele dia ela faz uma oração direcionada pelo Espírito Santo, porque ela diz: se porventura existir um pecador que ainda não reconheceu o Senhor como Salvador, convence ele do pecado enquanto ele estiver louvando. E aquela moça toda simples pega o microfone e começa a louvar a Deus. E na estrofe coro da canção, a igreja estava tomada por uma glória, o Espírito Santo se movia no meio de nós, e de repente o povo foi silenciando, foi se calando, porque na nave da igreja existia um rapaz gritando: o que é que eu faço para sentir o que vocês sentem? O que é que eu faço para ter o que vocês sentem, o que vocês têm? O que é que eu faço para viver como vocês vivem? Ele sai da nave, corre até o altar e se joga e diz: pastor, o que é que eu faço para ser crente também? A pergunta é: o que está acontecendo com a gente? Será que Deus desistiu de nos usar nesse tempo? Sabe o que dizem por aí acerca da nossa geração? Que essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. E que se depender de nós, nós seremos os primeiros a encher o inferno mais rápido do que todas. Que é uma geração que não tem experiências com Deus, que é uma geração de cristãos que não tem vida com Deus, que é uma geração de cristãos que não tem comunhão com Deus. Será que eles estão certos a respeito disso? Será que somos tão ruins assim que Deus desistiu de nos usar, que Deus desistiu de se revelar em nós e através de nós? Será que Deus desistiu de se manifestar a sua glória no meio de nós? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo conosco? Será que é Deus que desistiu, ou nós que não demonstramos mais interesse? Ou nós que não buscamos mais essas experiências? Ou a nossa agenda está totalmente lotada com os nossos afazeres, com os nossos desejos pessoais de ter, obter, conquistar, alcançar, de avançar em todas as áreas, que nós não temos tempo para ir para o lugar secreto e ter comunhão com Ele? Será que o problema está em Deus que desistiu de nós? Ou está em nós que desistimos de buscar a sua glória e vivermos experiências sobrenaturais com Ele? Você pode fechar os teus olhos por um minuto, eu já estou encerrando. O que está acontecendo contigo? O Senhor, a Senhora, você já foi melhor na espiritualidade, na comunhão com Deus. O problema é que aquilo que você vive hoje é apenas luto do que já foi festa. O que você vive hoje é apenas uma faísca daquilo que já foi chama, daquilo que já aqueceu em seu ser e na sua alma. O que você vive hoje é apenas uma faísca daquilo que já queimou em seu ser e na sua alma. Não há mais entrega, não há mais consagração, não há mais jejum, não há mais oração. Você está tão ocupado que não tem tempo mais para Deus. Mas Deus conduziu você aqui hoje para te dizer que Ele te separa. Oh, Rabachora Calabaia. Olha aqui para mim agora, olha aqui. O que eu estou falando é profético, porque Deus está separando varões, varoas, pessoas aqui totalmente para Ele.
Oh, eu estou falando com pessoas que a partir dessa noite não vão conseguir dormir algumas madrugadas. Você vai acordar na madrugada e de repente você vai ser incomodado, uma insônia terrível. Mas não é para você tomar antidepressivo, não é insônia, você apenas não vai conseguir dormir. Você vai tentar pegar o celular para ir para as redes sociais e Deus está dizendo não, 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 porque o Wi-Fi não vai funcionar, pacote de dados não vai funcionar, roteador não vai funcionar, não vai funcionar nada, porque é Deus dizendo, desce lá na casa do oleiro, porque é lá que eu quero te fazer ouvir e entender as minhas palavras. Oh, eu estou falando com alguém aqui hoje que Deus está decepando e cortando a sua rede de relacionamentos. Eu estou falando com pessoas que se sentirão solitárias, se sentirão sozinhos e sozinhas, porque aqueles que somam hoje no seu ciclo de amigo sumirão de uma hora para outra, e não será solidão. Não é que você está solitário e solitária, é Deus dizendo, foi eu que cortei esse ciclo de amizade. Porque a amizade que você tinha com eles era melhor do que a amizade que você tinha comigo. E eu quero ser o seu melhor amigo, porque eu quero que você compartilhe os seus segredos comigo, e eu quero compartilhar os meus segredos contigo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, eu estou falando com pessoas aqui que sentirão o que o pregador David Wilkerson disse há alguns anos atrás. Sentirão uma agonia na alma, sentirão uma angústia na alma, mas não é uma angústia doentia, depressiva, é uma angústia pela comunhão com Deus, que é uma angústia pela oração, que é uma angústia para o lugar secreto, que é uma angústia para ter comunhão com o Espírito Santo. Pessoas que ficarão inquietas, enquanto não ir para o aposento de oração, porque é lá que Deus vai se revelar, é lá que Deus te fará um gigante, é lá que Deus te fará um valente, é lá que Deus terá comunhão, intimidade com você. Deus está dizendo para alguém, chega dessa vida letárgica, anêmica, fria espiritual, chega dessa vida morna espiritual, chega de ser tão materialista, chega de ser tão humanista, chega de ser tão carnal. Está na hora de você conhecer os meus segredos, está na hora de você conhecer os céus pelo lado de dentro, está na hora de você ser conhecido do céu, respeitado na terra e temido no inferno. Deus está mudando a história de algumas pessoas hoje. Levante a mão, deixa a mão levantada. Ó Deus, se é verdade que o Senhor está mudando a vida espiritual de algumas pessoas aqui hoje, e se é verdade que o Senhor fala em minha boca, onde houver alguém com a mão levantada, dê um sinal agora pelo Espírito Santo. Eu vejo Deus abanando a chama que está se apagando na interioridade de alguém, e Deus está dizendo, vai voltar a orar, vai voltar a consagrar, vai voltar a jejuar, vai voltar a ter intimidade e comunhão com o meu Espírito. Receba a glória, seja renovado pelo poder do Espírito.
Eu não vejo apenas varões aqui. Eu vejo aqui homens que serão referenciais nessa cidade. Eu vejo aqui referenciais nessa região. Eu vejo atalaias aqui. Eu vejo Deus levantando ensinadores. Eu vejo Deus levantando pregadores. Eu vejo Deus levantando homens espirituais. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que terão contato e comunhão com Deus. Homens que serão conhecidos nos céus. Homens que serão respeitados na terra. Homens que serão temidos no inferno. Porque Deus te leva para o lugar secreto. Deus te leva para a fenda da rocha. É estreito, é doído, é apertado, é difícil, mas é lá que você vai contemplar a glória. É lá que Deus vai revelar a glória. Vá para o lugar secreto. Esteja em pé, por gentileza. Sabe, o que nós estamos precisando realmente é de homens de Deus. Há uma escassez de homens de Deus em nosso meio, de mulheres de Deus. Nós temos de tudo hoje. Está faltando homens de Deus, mulheres de Deus, alguém que não ame tanto a sua vida como ame o reino de Deus, alguém que não ame tanto a sua vida, que não ame a vocação, o projeto, o propósito do Senhor. Eu estou falando com pessoas aqui que perderam o primeiro amor, a essência, a chama que um dia queimou. Pessoas que a sua oração era apenas em prol do reino, para o reino e pelo reino. Hoje, quando você ora, é apenas venha nós, para si, para você, quando ora. Mas Deus está dizendo, a promessa que eu te fiz, há muito tempo atrás, eu não esqueci de nada do que eu falei que ia fazer em você e através de você. Você pode ter se esquecido das promessas, do projeto que eu tenho a realizar na tua vida. Mas eu não esqueci. Eu até já deveria ter cumprido, porque está atrasado. Eu não cumpri ainda, porque você saiu do caminho da promessa, você saiu do caminho do propósito. Mas se você voltar hoje para o caminho da promessa, para o caminho do propósito, eu vou fazer aquilo que um dia eu prometi. Eu vou cumprir aquilo que um dia eu falei. Mas eu preciso que você volte para o caminho da promessa, que você volte para o caminho do propósito, para que eu possa fazer, efetuar o meu querer na tua vida. Eu estou falando que se afastou dos caminhos do Senhor mesmo depois de ter tido experiências com Ele. Você que se afastou dos caminhos do Senhor mesmo depois de Ele ter te feito promessa. Ele não desistiu de cumprir. Ele não desistiu de fazer. Ele não desistiu de realizar. E Ele não esqueceu de nada que falou que ia fazer em você e através de você. Mas Ele está dizendo, filho, filha, volte para o caminho da promessa. Cadê você que precisa voltar para Jesus hoje e abraçar o caminho da promessa? Saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar com você. Aonde quer que você esteja, olha ali, venha. Aleluia, 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 aleluia. Isso, vem, vem, a promessa está de pé. Olha lá, vem. Vem, os céus estão te esperando. Deus está te esperando para cumprir todas as promessas. Eu sei que tem mais alguém. Isso, vem alguém que abrace ela aqui. Abrace ela, vem de mim, abrace ela. Aleluia, aleluia, aleluia.
Olha ali, isso, oh glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A promessa está de pé, a promessa está de pé. Cadê a igreja que é viva? Pode glorificar ao Senhor, Deus. Glória. Deus está dizendo, a promessa está de pé. Eu já passei do horário e eu tenho mais 1 minuto aqui para você vir correndo. Corra logo abraçar a promessa de Deus. Olha ali, está vindo mais alguém. Venha abraçar aquilo que Deus tem para você. Venha abraçar os projetos de Deus. Venha abraçar os propósitos de Deus. Venha abraçar as promessas de Deus para a tua alma. Aleluia, 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 aleluia. Cadê você? Eu sei que tem mais alguém para vir. E eu preciso orar. Mas eu não posso orar sem você estar aqui na frente, abraçando aquilo que Deus tem para a sua vida. Está atrasado, você sabe disso. Já era para ter se concretizado, já era para ter cumprido há muito tempo, mas você saiu do caminho. Isso, olha ali, que coisa linda. Venha, oh glória a Deus, oh glória a Deus. A igreja que é viva, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu já estou orando. Mas antes de orar, eu sei que tem mais alguém para vir. Mas venha logo correndo. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Você saiu do caminho da promessa. Você saiu do caminho de intimidade, de comunhão. Você saiu do caminho do propósito. Mas Deus está dizendo, vem. Deus está dizendo, vem. Cadê você? Deus está dizendo, vem. Cadê você? Vem. Eu vou contar 30 segundos e entrego o microfone para o pastor Wender orar. Mas eu precisava que essa oração fosse para você também. Você precisa vir. Eu conto 25. Eu conto 23. Olha ali. Eu conto 20. Venha. Os céus estão em festa. Eu conto 19. Eu conto 18. Cadê você? Os céus estão te esperando. Eu conto 16. Volte para o caminho da promessa. Eu conto 15. O Deus está te esperando para cumprir a promessa que Ele te fez. Eu conto 13. Os céus estão te esperando. Ele quer festejar o seu retorno. Olha ali, venha. Os céus querem festejar o teu retorno. Eu conto 10. Cadê você? Você está vivendo sem sentido. Você está vivendo sem razão. Porque você está vivendo uma vida sem propósito. E Deus está dizendo, venha dar sentido à tua vida. Venha dar sentido à tua vida. Cadê você? Eu conto 5. Eu conto 4. Eu conto 3. Eu conto 2. Cadê você? Os céus estão te chamando. Eu entrego o microfone. Feche os teus olhos. Levante a sua mão por gentileza. A igreja estenda a mão para cá. Você que está na frente aqui, coloque a mão no seu coração. E a igreja estenda as mãos para cá. Oh Deus, nós te agradecemos. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Eu sei que o Senhor tem falado, ó Pai, não apenas com essas pessoas que estão aqui na frente, mas com toda a igreja, pessoas que precisam voltar a ter a chama ardendo dentro do seu ser. Oh Espírito Santo de Deus, desperta esse amor novamente no coração. Desperta esse primeiro amor novamente no coração. Oh Espírito, escreve o nome no livro da vida e dê graça, Espírito Santo, a essas vidas. E nos ensina, ó Pai, a ouvir a tua direção quando o Senhor nos chama para o momento do secreto. Ah, meu Deus, esse é o desejo da nossa alma. É o desejo sincero de muitas pessoas que estão aqui
entender quando o Senhor os convocar para estar no secreto da oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Cante assim comigo, ó. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração, volta no seu lugar, é o teu altar. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. A igreja pode se sentar, só os varões de pé, nós vamos cantar. Escute só, o pastor Fábio Santos não sabia o hino que nós íamos cantar, mas olha o hino que nós vamos cantar e vê se não tem tudo a ver com a mensagem que ele pregou.